Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pastora Ellen. Eu vim trazer uma palavra para você que está em 1 Samuel 16, do 1 em diante. Vamos caminhar juntinhos na palavra e a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Samuel pergunta a Deus, né? Mas como eu irei fazer isso? Se Saul souber disso, ele irá me matar. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você vai lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifique-se e mantenham e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, do Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas Deus disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. E eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Glória a Jesus. Essa palavra de 1 Samuel, ela é um pouco grande e nós já conhecemos um pouco essa história. Mas o que eu trago aqui para vocês é sobre Davi. Quem era Davi? Quem foi Davi? Nós sabemos que Davi, ele foi o rei de Israel, o homem o qual Deus escolheu para ser rei. Só que a palavra de Deus, ela está nos falando que Samuel foi até a casa de Jessé, né, para saber quem seria o próximo rei de Israel, porque Deus já não estava mais contente com Saul, Deus já não estava mais contente da forma como Saul estava governando as coisas, como Saul estava administrando aquele povo. Então Deus manda Samuel ir até lá e ungir um novo rei. Só que Deus, ele não olha da forma como nós olhamos, como nós julgamos, né? Julgamos pela aparência, pela forma como a pessoa se veste, pelas suas características, pela forma como fala, ou até mesmo como a forma como age. Só que Deus julgava pelo seu coração. Deus via os sacrifícios que Davi fazia, Deus via todas as vezes que Davi lutava com o leão, com o urso. Davi, ele era um menino simples, de um coração puro, um espírito reto. A maior paixão de Davi era estar ali adorando ao Senhor com a sua harpa. Ele orava a todo momento, Davi conversava com Deus, Davi falava para Deus assim: Deus, olha o que eu estou fazendo hoje, olha o meu serviço. Para você ter uma ideia, Davi era rejeitado pelo seu pai, ele ficava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. No entanto, que a gente vai ler a passagem, meio que Jessé esquece do filho que está no campo. Meio que Jessé esquece que ele tem um outro filho, ele se importava com aqueles outros filhos que eram mais estudados, com aqueles filhos que tinham mais uma boa aparência, que eram fortes, que lutavam. Mas só que Deus está aqui para dizer assim para você que ele não te esqueceu. Ele não se esqueceu de você. Você hoje pode estar fazendo algo que você não goste, talvez você esteja ocupando um espaço que você não goste, e você está falando assim: Senhor, até quando irá me esquecer? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Só que eu tô aqui para dizer: Deus não te esqueceu, Deus, ele não te rejeita, Deus, ele não te deixa de lado, Deus tem algo contigo, Deus tá vendo você se esforçar, Deus tá vendo você lutar, Deus tá vendo você buscar incessantemente por aquilo que você tem sonhado, por aquilo que o teu coração tem almejado. O Senhor está enxergando todas as coisas. E para nós recebermos aquilo que nós queremos da parte do Senhor, nós temos que passar por todos os processos. Davi precisou passar pelo processo da rejeição, Davi precisou lutar com o leão, Davi precisou lutar com o urso,
para ele ter uma maturidade, para ele ter um crescimento espiritual muito grande. Aquela luta com o leão e com o urso não era à toa, era uma preparação do que ele iria enfrentar lá na frente. No entanto, que nós vamos lendo a história no decorrer, Davi lutou com um gigante. Davi era um homem de pequena estatura, mas a força que ele tinha vinha do Senhor. A força da onde ele tirou para vencer aquele leão, para vencer as dificuldades, vinha de Deus. Ele confiava totalmente no Senhor. No entanto, que a gente vai ler a história ali de Davi e Golias, ele diz assim: você vem com espadas e lanças, mas eu venho em nome do Senhor. Ele reconhecia e sabia o poder de Deus, ele sabia que Deus era soberano para fazer. Ele se preocupou, podia estar preocupado, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava ali com ele em todos os momentos, e Deus está contigo. Se você está enfrentando uma dificuldade hoje, tenha fé, tenha calma, que as coisas vão se ajeitar. O Senhor está contigo. As pessoas vêm com ofensas, mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem um Deus que é teu escudo. Você tem um Deus que está ali lutando contigo. Não vá se vingar, não queira a vingança, mas deixe para que Deus faça isso, para que Deus faça a sua justiça. A justiça de Deus é bem melhor do que a justiça humana, meus queridos. E nós vamos lendo o decorrer dessa história, Samuel vai perguntando a Deus: Deus, é esse daqui? E Deus fala: não, não é esse que eu escolhi para ser rei. E logo vem mais um: é esse aqui, Senhor? Não, não é este. Até uma hora que Samuel pergunta a Jessé: Jessé, você tem mais algum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Vamos ler mais embaixo aqui? Então mande chamá-lo. Olha só, é aqui que o Senhor vai honrar a vida de Davi. É aqui. Disse Samuel: nós não vamos oferecer sacrifícios enquanto ele não vier. O Senhor está preparando tudo, queridos, no momento certo. O Senhor vai te apresentar, porque você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, você é amado, você é filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. E no momento que o Senhor diz assim: enquanto o meu filho não chegar, nós não iremos comer. O Senhor vai te honrar na frente daqueles que desacreditaram. O Senhor vai te abençoar na frente daqueles que desacreditaram. Todos verão quem é o teu Deus. Todos verão que o Senhor é o Deus da tua vida. Não pare de fazer, não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de buscar, não pare, queridos. No momento certo, na hora certa, o Senhor, Ele vai te honrar. Apenas confie, apenas acredite no teu Deus. Não desista, só vive o propósito quem consegue passar pelo processo, só vive as maravilhas do Senhor quem consegue passar pelas dificuldades. Aguenta firme que a tua bênção está chegando e o Senhor vai te honrar na frente daqueles que desacreditaram de ti. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: é este mesmo. O Senhor conhecia o coração de Davi, o Senhor conhecia Davi. Davi era um menino puro, um menino de um coração reto, um coração puro, um espírito reto. Davi em todos os momentos buscava ao Senhor. Se nós formos lermos Salmos, os poemas que Davi fazia, as formas como Davi, ele conversava com Deus. Queridos, o Senhor está vendo cada batalha e o Senhor diz assim: é este mesmo, unja, o Senhor vai ungir a tua cabeça. E Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. Samuel voltou para Ramá. Davi se tornou rei do dia para a noite? Claro que não. Davi precisou passar pelos processos do amadurecimento. Davi precisou passar pelos processos do crescimento. Ele precisava de uma preparação.
Davi precisava se preparar para ser rei. E Deus começou a preparar, Davi começou a passar por um processo. Eu acredito que Davi muitas das vezes queria desistir daquilo. Eu acredito que Davi muitas das vezes tinha vontade de simplesmente parar. Porque todo processo existe um crescimento, toda dor existe uma cura. E todos esses processos que nós passamos é para o nosso bem. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos passar pelo processo. Nós não podemos desistir das promessas. A promessa que o Senhor te fez, Ele vai cumprir, assim como cumpriu na vida de Davi, assim como cumpriu na vida de José. José foi jogado no poço até ser governador do Egito, mas olha só, queridos, o Senhor não deixou de honrar a vida de José. Ele precisou passar por todos os processos, por todas as dificuldades, por todas as afrontas para se tornar quem ele se tornou, um governador. Ele precisava passar por tudo que ele passou para ele se tornar quem ele era. Ele era referência e hoje ele é uma referência para nós. Davi é uma grande referência para nós. Tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito, da parte de Davi, que Davi diz assim: Senhor, não me lances fora da presença e não me retires o teu espírito. Davi, ele era tão obediente ao Senhor. Davi, ele amava tanto a Deus ao ponto de dizer assim: Senhor, não me lances fora da presença, porque ele reconhecia que longe da presença ele não era ninguém. Ele se vestia com sacos de lixos e se colocava nas cinzas ali, porque ele sabia que ele era o pó, ele reconhecia quem ele era. Não tenha vergonha de chegar na presença de Deus, não tenha vergonha de se humilhar na presença de Deus. Aqueles que se humilham, a vitória vem. Aqueles que se humilham perante a presença do Senhor está reconhecendo que sem Deus não é nada. Que sem Deus nós não somos nada, queridos. Não adianta nós termos uma casa, um carro do ano, termos muito dinheiro, se o que importa é a presença. O que adianta nós termos todas essas coisas que o mundo nos oferece se nós não temos o que é o principal, que é a presença de Deus? Diz para mim, do que vale? Do que vale termos tudo isso se nós não temos a presença de Deus? Do que vale enfrentarmos as dificuldades se nós esquecemos do principal, que é Deus? Deus, ele tem que ser o centro de toda a nossa vida. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. O processo e as dificuldades é um crescimento e um amadurecimento espiritual que vai nos fazer chegar nas promessas. Só que para isso nós precisamos passar pela dor. Se nós queremos crescer, se nós queremos viver a promessa de Deus, nós temos que passar pelo processo do amadurecimento. Nós temos que passar pelas afrontas, nós temos que passar pelos gigantes, nós temos que matar o leão, nós temos que matar o urso, para nós chegarmos na presença. Se nós queremos ir mais fundo em Cristo, queridos, nós teremos que passar por todo o processo. Não tem como nós chegarmos na presença de Deus, chegarmos no mais profundo, nas dimensões do Espírito, sem passar por isso. Porque é a mesma coisa que colocar vinho dentro de um odre quebrado. Uma pessoa, quando ela está destruída, não tem como ela receber uma unção, uma bênção, porque isso vai se escorrer pelos vãos dos seus dedos, assim como a água. A gente pega um punhado de água e se a gente não tomar cuidado, ela vai se escorrer pelos vãos dos nossos dedos. E o que nós iremos aproveitar? Assim é a vida sem Cristo, se nós não buscarmos em Cristo, se nós não buscarmos em Deus, nós iremos pegar um punhado das bênçãos e iremos deixar escorrer pelos vãos dos nossos dedos. E o que nós iremos aproveitar é nada. Então nós temos que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, nós temos que deixar o Senhor transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, para que quando as bênçãos e a unção chegue, possamos transbordar e pessoas sejam curadas, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam libertas. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor te mudar, deixa o Senhor te
transformar, deixa o Senhor curar as feridas que estão abertas. É difícil, queridos, passar pelo processo da rejeição, é difícil passar pelo processo da humilhação, é difícil sermos pisados, mas para que possamos crescer, tanto no material quanto no espiritual, nós temos que passar pelas lutas e pelas dificuldades para entendermos que sem Deus nós não somos nada. E se nós queremos crescimento, nós temos que passar por todo esse processo. Davi, para ser rei, teve que passar por todo o processo. Todo esse processo ele passou e conosco não é diferente, queridos. Não desista, não pare, lute. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: você teve um dia ruim e já está pronto para desistir? O talento, a obsessão vence do talento todas as vezes. Quando nós amamos aquilo que nós fazemos e nós nos dedicamos, as coisas tendem a dar certo. E quando nós colocamos Deus aí na frente, meu querido, sai da frente, porque quando Deus resolve abençoar com força, na violência. Deus diz: não, agora eu vou abençoar, sai da frente, porque a coisa vai ser forte. Quando Deus resolve se levantar do trono e bater o martelo e dizer assim: agora é a hora, até o diabo coopera. Então, queridos, continue orando, continue buscando, continue fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Deus está vendo. Deus está de olho. Deus está enxergando todas as lágrimas, todas as vezes que você diz pro Senhor que você não aguenta mais. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te animar. Deus vai te dar um jeito de te animar. Ele vai mandar pessoas, alguma coisa vai te acontecer. Mas não desista, não pare, permaneça firme nas promessas do Senhor. Só vai orando, só vai buscando, e no momento certo deixa que o Senhor vai te dizer quem você é. Deixa o Senhor dizer quem Ele é na tua vida. No momento certo, Deus vai bradar. Deus vai levantar do céu e vai dizer assim: esse é o meu filho amado, o filho que eu escolhi. Agora é a hora de te honrar. Permaneça firme, não pare, não desista, persista, insista, que na hora certa, no momento certo, as coisas acontecerão. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas promessas. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos proporcionadas a nós, ó Pai. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as vezes que nos abençoou, ó Pai. Paizinho querido, que aqueles que precisam de uma cura, receba agora em nome de Jesus. Eu profetizo cura, eu profetizo, Senhor Jesus, que eles recebam, Senhor Deus, todas as bênçãos, Pai. Que eles consigam romper, Senhor Deus, em seus sonhos, que eles consigam romper, Senhor Jesus, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, Pai, em todas as áreas, ó Pai. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Senhor Jesus, agora, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu abraço e até mais.